Sabe qual é a maior dificuldade que eu percebo em quem tá decorando sozinho, assim, sem ajuda nenhuma de profissional? Até um tempo atrás eu achava que era escolher a cor das tintas das paredes, mas hoje eu percebo que não. Hoje eu entendo que é combinar as cores de tinta, seja para uma fachada, seja para um ambiente. Essa é a dúvida que mais aparece lá no meu Instagram. E eu entendo, tá? Eu entendo de verdade, porque pintar uma parede não é só estética, é uma decisão sobre o que aquela combinação vai transmitir, qual é a sensação que vai causar no teu ambiente. Então, combinar tintas pode sim ser difícil, tá? Mas hoje eu vou te mostrar combinações reais com os nomes das tintas e principalmente organizadas pelo objetivo que tu tem para cada cômodo. E fica comigo até o final, porque eu também vou te mostrar hoje como escolher uma cor de base que funciona para a casa inteira sem erro. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores especialista em cores. Já deixa teu like, te inscreve no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Primeiro de tudo, para combinar cores com assertividade, tu precisa entender uma coisa muito importante. A cor é uma ferramenta extremamente poderosa para criar sensações, para manipular as sensações dentro de um ambiente. Ela influencia diretamente no teu humor, no teu comportamento e até mesmo na maneira em que tu vai utilizar aquele ambiente. Não é à toa que grandes marcas e estabelecimentos comerciais utilizam as cores de forma estratégica para obter exatamente o que eles querem dos consumidores. Um exemplo muito clássico disso é o McDonald's. Antigamente, por exemplo, os restaurantes utilizavam cores super estimulantes, né? Para quê? Para fazer a gente entrar, comer rápido e sair, para dar lugar para o próximo cliente que vai entrar, comer rápido e sair. E se eu te perguntar o que essa combinação de vermelho e amarelo te lembra, com certeza vai vir o McDonald's na tua cabeça, né? É algo assim que já tá no chip assim do nosso cérebro. Como o McDonald's é um fast food, ele utilizava essas cores justamente para isso, para estimular tu chegar lá, comer bem rapidinho e já sair, porque eles precisam de um alto fluxo de clientes. O objetivo deles nunca foi ser um restaurante acolhedor, que desse vontade de permanecer um pouquinho mais, sabe, batendo um papo com os amigos. Não era esse o objetivo. E justamente por isso, eles escolheram a combinação de vermelho com amarelo, que são duas cores estimulantes e que quando elas são utilizadas em excesso, né, ou quando a gente permanece muito tempo em um ambiente com a predominância dessas duas cores, nós podemos sentir uma sensação de incômodo, né? A gente tem vontade, come rápido e tem vontade mesmo de sair, porque acaba nos causando uma certa irritabilidade, um certo incômodo. Mas isso mudou, né? Na verdade, com o tempo, o comportamento das pessoas mudou. Mudou o foco. A saúde o foco na saúde começou a aumentar e a marca precisou se adaptar para sobreviver. E a primeira coisa que a marca fez foi o quê? Justamente trocar a combinação de cores dos restaurantes. Hoje, se tu vai no McDonald's, tu não vai encontrar aquelas cores e as materialidades que eles tinham antes. Tu vai encontrar cores mais sóbrias, mais naturais, para transmitir a sensação de que um Big Mac é a escolha saudável, né? Eles estão manipulando a tua percepção em relação à marca, utilizando as cores e os materiais. E tu pode fazer exatamente a mesma coisa na tua casa, decorando com intencionalidade. Agora que a gente já entende que a gente pode utilizar as cores de forma estratégica para manipular as sensações, a gente já pode partir para os nomes das tintas. E eu quero começar a nossa listinha de combinações com as cores de relaxamento. Essas combinações de cores são ideais para ambientes em que a gente precisa de baixo estímulo, sabe? Aqueles locais em que a gente quer ficar mais tranquilo, quer relaxar, quer descansar. O foco dessas combinações é criar estabilidade, acolhimento e trazer uma sensação de desaceleramento, tá? Uma combinação de cores que faz isso muito bem é a nó de marinheiro com azul etéreo. A nó de marinheiro é um cinza bem suave e com fundo aquecido, que isso é muito importante, tá? O fundo é super importante na hora de escolher uma cor. Quando tem o fundo aquecido, o ambiente fica muito mais aconchegante, tá? Então a nó de marinheiro cria uma base super versátil e o azul etéreo entra como um ponto de destaque no ambiente. E esse tom de azul específico é ótimo porque ele por si só já nos traz uma sensação de tranquilidade.
tá? Então, com essa combinação, fica um ambiente super equilibrado, super suave e bonito, moderno. Uma forma muito simples de usar essa combinação que eu gosto muito é aplicar a noz de marinheiro em todas as paredes e utilizar azul etéreo em uma parede de destaque, por exemplo, na cabeceira, né? Fica bonito e é uma boa opção para quem tem receio de enjoar da cor. Porque na cabeceira, tu não fica o tempo inteiro olhando para ela, né? Ela fica ali escondidinha, de vez em quando tu dá uma olhadinha, então é ótimo. Outra opção muito equilibrada é a nuvem de papel com amar calmo. A nuvem de papel é bem suave, e com esse azul esverdeado da Amar Calmo, a combinação fica assim, ó, perfeita para quem quer adicionar cor no ambiente, mas tem receio de pesar. Funciona muito bem com uma pintura de meia parede, sabe? Tu pinta todo o ambiente com a nuvem de papel, deixa o tetinho em branco neve para dar um contraste suave, e do piso até mais ou menos ali 1,20 m, por aí, tu faz uma pintura com Amar Calmo. Fica um visual moderno, mas assim, sereno, sabe? Tem tudo que um dormitório precisa. Se tu prefere uma proposta ainda mais leve, a combinação da papel de presente com a caipirinha de limão, eu acho que pode ser a tua preferida. A caipirinha é uma cor bem fresca, assim, sabe? Ela traz uma sensação de renovação, que é uma ótima sensação para se ter no quarto, então é uma cor perfeita. A presente é bem suave, justamente para poder criar um contraste interessante com a tinta caipirinha. Porque assim, gente, a combinação de cores perfeita é aquela que tem contraste, ou seja, que as cores não são de uma tonalidade muito próxima. Tu precisa conseguir distinguir cada uma delas, mesmo olhando um pouco mais de distância. Se tu olha com uma distância e as cores parecem a mesma, tá com baixo contraste, aí não é legal, tá? Não vai ficar uma combinação interessante. Agora, se tu precisa de um ambiente que te ajude na concentração, por exemplo, um escritório, um home office, uma área de estudos, né, de leitura também, a escolha das cores já muda. Aí a gente já não vai utilizar essas mesmas cores de relaxamento, porque aí vai dar um efeito que a gente não quer, né? A gente vai ficar com sono na hora do trabalho. Então, para essa finalidade, nós precisamos de tons mais estáveis, tons mais encorpados, mais profundos e equilibrados, porque esse tipo de cor, essas tonalidades, assim, nos ajudam a manter o foco por mais tempo. Uma combinação muito equilibrada que eu tenho utilizado bastante para esse fim e tem funcionado demais é a Charme Natural com o Assino da Igreja. Essa combinação eu gosto porque ela deixa o ambiente leve, mas sóbrio ao mesmo tempo, né? E isso ajuda muito no conforto durante longos períodos de trabalho. A Assino da Igreja, ela é um azul médio e ajuda muito assim na questão da concentração, porque é um tom de azul que ele não chama atenção, ele é profundo, então ele acaba nos ajudando a ficar mais imerso assim no trabalho, é ótimo. Outra composição que funciona muito bem é a Anel de Noiva com a Caramelo. A cor caramelo, ela é ótima para quem trabalha com projetos criativos, porque ela ajuda a estimular a mente, mas ela também não cansa. Como ela é um amarelo mais fechado, ela tem um fundo mais denso, não é uma cor expansiva, não é uma cor que incomoda, que causa irritação, né? Então, assim, é uma excelente combinação. Inclusive, eu gosto de usar essas cores em ambientes de trabalho que são um pouco mais escuros, né? Que não bate tanta luz natural, porque é uma combinação luminosa. Então, deixa o ambiente mais leve e mais iluminado. É uma excelente opção para equilibrar a energia e o conforto no ambiente. Agora, para quem prefere um contraste mais sóbrio, a Areia do Deserto com a Vinho Clássico é uma escolha assim maravilhosa. Ela traz elegância, mas ainda mantém o conforto visual, que é muito importante em ambientes de trabalho. A Areia do Deserto, ela é um neutro mais quente, tá? Então ela tira toda a frieza do ambiente e aí a gente entra com o Vinho Clássico, que é um tom profundo, um tom maduro, um tom sofisticado. Como são duas cores acolhedoras, elas ajudam demais na concentração e também é uma combinação que não deixa cansativo, tá? É uma opção excelente para criar um espaço que seja sóbrio, um espaço mais formal, mas ao mesmo tempo super aconchegante. Já a combinação da Branco Gatinho com a Baleia Azul
que é um tom mais profundo, transmite muita segurança e estabilidade. É uma das minhas combinações favoritas. Eu, assim, sou apaixonada, porque o branco gatinho é um off-white bem suave, assim, bem luminoso. Então ela ilumina todo o ambiente sem contrastar demais, como o branco neve, por exemplo, que acaba ofuscando se o ambiente é muito iluminado. E a baleia azul, ela traz uma sobriedade, ela traz um peso que ajuda a ancorar o ambiente. É a escolha, assim, ideal para quem precisa de um espaço mais estruturado e ao mesmo tempo tranquilo, porque o azul profundo, especialmente nesse tom, ele favorece demais a clareza mental. E aí com a gatinho, esse ambiente não fica nem um pouco frio e também não fica cansativo. Essa é, assim, de novo, né, uma das minhas combinações favoritas. Agora, vamos para as cores de ativação, que são ótimas cores para serem utilizadas em cozinhas, em lavanderias, em áreas de convívio. Aqui o objetivo é diferente, tá? É completamente diferente. A gente passou por cores de relaxamento para baixar um pouco, né, a euforia, para dar uma relaxada. Depois a gente foi para cores de concentração e agora a gente chega em cores que vão nos estimular, vão nos dar energia, vão evidenciar a presença, sabe? Então ela precisa estar em ambientes em que a gente precisa de mais motivação, sabe? De fazer acontecer. Então, assim, é ótima para se ter em ambientes de tarefas diárias. A nossa primeira combinação de cores de ativação foi escolhida para quem gosta de tons terrosos, tons assim mais intensos dentro do ambiente. É a licor de cupuaçu com acelero real. Essa combinação, ela traz força e acolhimento para o ambiente ao mesmo tempo. Então, a licor de cupuaçu, ela é um tom leve, tá? Então ela é ótima para ser utilizada como base no ambiente, é uma cor muito bonita e utilizada com acelero real, que é um laranja equilibrado, sabe? Não é aquele laranjão cansativo que nos dá dor de cabeça, sabe? Que dói o olho. Não, é um laranja super equilibrado, então dá para usar tranquilamente no ambiente. E essas duas cores juntas, elas acabam criando uma composição leve, sabe? Mesmo tendo uma cor de ativação, porque elas são muito equilibradas entre si. Agora, se tu quer um ambiente mais vibrante, mais moderno, aí eu te sugiro a combinação da bala de coco com a ferrugem, porque é uma combinação que traz bastante contraste e personalidade, assim, na medida certa, tá? Não é nada exagerado também. A bala de coco, ela é um off-white bem clarinho, é uma cor super versátil, que também ajuda a iluminar o ambiente, e aí a gente vem com a ferrugem para trazer toda aquela força do tom terroso. É um tom alaranjado, assim, muito bonito. É uma combinação que destaca o ambiente, mas mantém um equilíbrio certo, sabe? De claridade, de personalidade, não é uma combinação que vai te cansar. E agora, como eu prometi para vocês lá no início do vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre cores de base, que são aquelas cores que funcionam na casa inteirinha, podem ser utilizadas em qualquer ambiente e também em combinação com outras cores. São bem cores de base mesmo, tá? Como o nome sugere. Se tu quer uma base segura e versátil que vai te durar por muito tempo, tu pode apostar na cheiro de chuva, manteiga de karité ou na chá com leite. A cheiro de chuva, por exemplo, ela é um neutro, assim, um neutro extremamente leve e super refrescante, é uma cor fresca. Eu gosto bastante de utilizar essa cor em ambientes, em locais muito quentes, tá? Ela fica ali, ela é um cinza com subtom frio, por isso que traz o frescor. Ela traz uma sensação de limpeza, sabe? De serenidade. É ideal para quem quer ampliar visualmente o ambiente sem usar o branco puro, que às vezes, né, dependendo da tua decoração, se tu quer uma decoração mais clean, o branco puro, ele pode te trazer um ar de clínica. E é com essa, com a cheiro de chuva, tu não vai ter esse problema. Já a manteiga de karité é um tom neutro aquecido, tá? Então ela tem um toque bem leve, assim, de amarelo, que traz uma luminosidade muito suave e natural pro ambiente. Mas não é aquele fundo amarelo feioso que envelhece, tá? Ela funciona, assim, mais ou menos como se fosse um off-white com um toquezinho a mais de cor. Então ela evita também a frieza do branco puro e cria uma base extremamente aconchegante, acolhedora, por causa desse fundinho quente. Agora, a chá com leite,
essa tem todo o meu coração, eu adoro essa cor. Ela é um neutro aquecido, ela é super versátil, ela fica extremamente equilibrada, porque ela é entre o cinza e um bege, sabe? Ela tem um fundo levemente amendoado, que traz uma sensação de conforto e suavidade para o ambiente que... Ai, gente, essa cor é maravilhosa, porque ela traz cor, mas ela não deixa escuro, ela não deixa pesado, ela é uma cor bem aconchegante, e por isso ela funciona como uma base, assim, perfeita para quem quer fugir do branco puro e busca um toquezinho a mais de cor, tá? Porque ela é um pouquinho mais pigmentada, ela vai adicionar cor, tá? Mas todas essas combinações, todas essas cores que eu te mostrei hoje, com as indicações de fundo, estão organizadas lá dentro do mapa das tintas. Lá tu vai encontrar todas as cartelas separadas pela sensação que elas transmitem. Então tu vai direto lá na cartela que expressa aquilo que tu deseja para o teu ambiente. Tá? Então assim, lá também tem aulas que te explicam como aplicar, como escolher, qual o tipo de tinta ideal. Também tem ali uma cartela só de combinações prontas, tu chega lá e escolhe a tua combinação, faz o teste de cor e aplica no teu ambiente. É assim, muito simples, tá? Muito simples, completinho, porque eu não quero que tu erre na hora de comprar tinta, porque a gente sabe que as tintas hoje em dia estão muito caras e a gente não tá aí querendo jogar dinheiro fora, né? Rasgar dinheiro, a gente não tá afim. Eu vou deixar o link do mapa aqui no primeiro comentário fixado. E vai lá, ver se ele supre as tuas necessidades. Tenho certeza que sim, vai facilitar demais a tua vida. E agora, como sempre, eu quero saber de ti. Me conta aqui nos comentários qual dessas combinações tu escolheria para tua casa hoje, tá? Se tu fosse escolher uma combinação, qual dessas foi a que tu mais gostou? E se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de deixar o like. Um beijo e até o nosso próximo encontro.